Como constatam, está a decorrer a Comissão Regional do PS Madeira e estamos, obviamente, aqui interessados em analisar a situação política atual madeirense, entre outras matérias de ordem de trabalhos, e queria aproveitar precisamente para vos transmitir algumas notas daquilo que é a nossa leitura neste momento. Primeiro, a constatação que a vida dos madeirenses está cada vez pior. O nível de desemprego, o empobrecimento, a carga fiscal, que hoje é claramente superior àquela que é exigida à média nacional e, portanto, viciando aqui, inclusivamente, a disposições de proporcionalidade, é um facto presente. A diminuição nas prestações sociais, uma recessão acentuada em toda a economia, a ausência de financiamento, um caos. Aliada a esta realidade, a percepção clara de que a autonomia política, a autonomia que sempre almejamos, aquela que está espelhada no Estatuto, foi perdida. Foi perdida com o silêncio cúmplice do Governo Regional, do Presidente do Governo Regional, e as ações que o PS, efetivamente, Madeira tem desenvolvido, vai no sentido de tentar corrigir toda esta anomalia política. Por isso mesmo, o PS Madeira decidiu apresentar, como é conhecido, uma moção de censura e, no fundo, essa moção de censura vem, basicamente, reafirmar a nossa oposição a toda esta realidade. E acentuamos, obviamente, nessa discussão, a responsabilidade que cabe ao Governo Regional, ao PSD e particularmente ao seu líder. O PS Madeira, como sabem, denunciou em momento oportuno, em tempo certo, tudo aquilo que para nós consistia numa má prática governativa e num conjunto de procedimentos, atos e formalidades que configuravam um conjunto de ilícitos que, aparentemente, após relatórios de várias entidades idóneas, tais factos estão confirmados, ou serão confirmados, melhor dito, pelo Ministério Público, segundo aquilo que é hoje voz corrente. Independentemente de ser urgente uma clarificação por parte do Ministério Público relativamente a esta eventual matéria acusatória, da nossa parte não há dúvidas de um conjunto de indícios que já tínhamos apontado anteriormente relativamente a toda esta matéria. Queremos clarificar que desde há muito a confiança dos madeirenses com o Governo Regional está esgotada. E isso sentimos-lo claramente todos os dias, no dia-a-dia e acentuando-se cada vez mais. A legitimidade do PSD Madeira e do seu governo está, também na nossa opinião, ferida neste momento de morte, precisamente pelos abusos praticados e pelo desgoverno a que nos sujeitaram e que sujeitam ainda a Madeira. E não é, como é óbvio, uma maioria parlamentar que permitirá, de alguma maneira, contrariar aquilo que é a vontade esmagadora da maioria social que hoje, indiscutivelmente, censura o Governo e essa sua política. Com um programa de ajustamento económico e financeiro, o PAEF, que mês após mês, dia após dia, apresenta resultados negativos, longe de garantirem uma qualquer esperança para o povo madeirense, outra ação não podemos ter que exigir novas políticas, novas responsabilidades, novos comportamentos. A manutenção de uma prática política onde o diálogo não existe, onde o desrespeito pelas competências fiscalizadoras e de debate transparente, o Governo Regional e o PSD não permitem na sede própria, na Assembleia Legislativa de Madeira, não permitem no próprio exercício que hoje é conhecido, torna esta situação num parceiro, o Governo, que não é fiável, não é confiável dentro de um quadro do regime democrático. Os indícios que, como digo, dispomos de práticas exercidas pelo Governo Regional, aparentemente, e dissemos-lo já
através do nosso grupo parlamentar, várias vezes, beneficiam aparentemente e legitimamente alguns dos seus amigos da Madeira Nova. E isso esperemos que seja devidamente apurado. Quando se falou dos 1.100 milhões e se colocou quais facturas, beneficiando quem, com ausência das tramitações, importa verificar se aquilo que são os indícios que nós já colocamos não são indícios claros e suficientes desse comportamento para nós, como digo, desde a primeira hora, quando denunciamos dolosos. Estando em causa, quanto a nós, o normal funcionamento democrático dos órgãos próprios de poder político regional, o PS Madeira, naturalmente, aguardará que em tempo oportuno, independentemente das discussões que vamos levar efeito na Assembleia, como referi relativamente às moções de censura, e que não esperamos nessas moções de censura que o comportamento e essa legitimidade do número não seja alterada. Ou seja, esperamos que o PSD aprove as suas moções de confiança, repudie as nossas moções de censura. Mas, como dissemos, a nossa perspectiva é que o povo, globalmente o povo madeirense, esse sim, está claramente ao lado do PS nesta posição de exigência e de censura. Mas, como referia, o Presidente da República, face a este não normal funcionamento democrático das instituições, certamente, na nossa perspectiva, não poderá ficar indiferente e, naturalmente, terá de se pronunciar no seu tempo próprio. É evidente que aguardaremos que isso aconteça da parte do Sr. Presidente da República na altura em que se confirme uma acusação. Mas mesmo sem a acusação, os dados que hoje são evidentes demonstram que para uma normalidade democrática não pode haver indiferença da parte da Presidência da República para com a Madeira. Teremos, pois, e aguardaremos serenamente as melhores decisões do Sr. Presidente da República. Na nossa perspectiva, há que devolver ao povo, o único e verdadeiro soberano, a palavra na decisão do seu destino e da sua governação na defesa dos seus interesses, da autonomia e da democracia. Estamos, obviamente, à vossa disposição. Isto é um pouco a conclusão desta análise de situação política que temos vindo a trilhar no dia de hoje e nos últimos dias e através, obviamente, dos nossos órgãos de exercício de poder político público, particularmente na Assembleia, do Presidente do PS Madeira, nas ações que temos desenvolvido muito próximo da população, cada vez mais próximo da população, porque é essa que nos legitima, é essa que nos projeta para a confiança numa transformação, na mudança para melhor da região autónoma da Madeira. Hoje foram tornadas públicas as datas quer da moção de confiança, quer das moções de censura. Sim, a confiança será debatida primeiro. Sim, então, não sei entender, isto terá sido alguma estratégia para esvaziar e cair em saco roto parece óbvio que é uma reação da parte do Governo Regional de verdadeiro temor pela responsabilidade que tem. E é evidente que o grupo parlamentar do Partido Socialista dará a resposta no local certo relativamente a essa matéria. Digamos que, pelo menos, será previsível que 3 sessões, calendarizadas como já referiu, surjam precisamente na sequência daquilo que temos afirmado. Há um divórcio claro em relação à política que tem sido exercida, os seus resultados, que têm levado ao empobrecimento, à falência da região. Porque isso é o problema. Nós encontramos numa situação de falência assistida, encontramos numa situação do PF, que foi organizado, que foi assinado, proposto pelo Governo Regional e o seu Presidente, numa região que não quis saber de diálogo, que não quis saber de tempo, compromissos, condições. Tínhamos entrado na falência que ele nos levou e, portanto,
há que agora encontrar soluções. É evidente que um governo, um responsável do governo, que neste momento continua com os resultados que são conhecidos, não nos parece que tenha quaisquer condições de inverter para melhor a condição política, social na região autónoma de Madeira. Financeiramente está completamente arrumada, a economia não há qualquer crescimento, não há relações de confiança, socialmente as coisas estão piores e eu diria mesmo que hoje entramos no início de uma crise política séria a partir do momento em que aquilo que era as perspectivas de vício que o Partido Socialista apontou no exercício, dia após dia se vem confirmando. A posição do Governo Regional, com esta tentativa de encontrar uma legitimidade na Assembleia, que me parece desnecessária pelo número de deputados e pela disciplina de voto que ainda por cima pode ser exercida, não pode contrariar nem contraria a vontade coletiva do povo, nem branqueia rigorosamente aquilo que possam ser comportamentos que não sejam adequados no normal exercício das funções públicas. E, portanto, teremos, quando a mim, 3 oportunidades de tornar claro a incapacidade do Governo, a responsabilidade do Governo e o bloqueio do próprio Governo Regional e do PSD no sentido de melhorar a qualidade democrática, melhorar a capacidade de desenvolvimento da região e de, no fundo, trazer esperança para os madeirenses. Hoje o que sabemos é que as famílias, os jovens, os mais idosos estão autenticamente prisioneiros dessa realidade. Que não há um interlocutor, um mediador, uma figura que possa ultrapassar nada disso. E o Governo Regional pode agora até surgir como um representante antiliberal, porque já consta que aparentemente as moções de censura serão, as moções de confiança, ou a moção de confiança será provavelmente uma moção de confiança contra o ultraliberalismo, a trilateral, sei lá, uma coisa qualquer, a maçonaria, mas sejamos uma coisa muito séria, quem fez o compromisso com a República foi o governo PSD, com um governo PSD-CDS, quem levou isto para a falência e sem qualquer discussão foi o PSD Madeira. As realidades e constrangimentos internacionais são um facto, mas até hoje não encontramos da parte do Governo Regional, do seu Presidente, qualquer comportamento, qualquer atitude, qualquer afirmação que potencie uma liberdade clara, democrática, uma liberdade social que tivesse um cariz que fosse verdadeiramente contrário àquilo que era o ultraliberalismo que nós criticamos, mas que da parte do Governo Regional são só palavras, não são ações. É evidente que isso certamente será dito, desmontado, verificado na altura dos debates e é por aí nos próximos tempos, e isso é o que é previsível.